lugar e estejam indo de encontro com a casa dele, guardando tudo que o pertence, que ele seja guardado, que a família seja guardada e que eles recebam na mesma proporção, da mesma medida que eles vieram, ó Pai, trazer a casa do Senhor. Amém? Seja bem-vindo. Usa o seu instrumento. Aleluia. As ferramentas que o Pai te entregou. Sem receio, sem reserva. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu pedi a permissão dele agora para contar o testemunho dele. Quem achou que Deus deu um dom maravilhoso para ele tocar o instrumento? Todas as vezes que ele toca, eu sinto que é um dom de Deus, que Deus entregou isso para ele. Mas um dia ele sofreu um acidente e a médica nunca tinha visto ele. Olhou para ele e falou assim: você toca violão? Você toca guitarra? Você nunca mais vai poder tocar. Mostra a mão para eles verem por quê. Ele perdeu o dedo. E ela falou: esse dedo aí, como você perdeu, você nunca mais vai poder tocar. Mas o nosso Deus é um Deus que capacita. O nosso Deus é um Deus que, quando nós buscamos a Ele, a face dEle, Ele faz o impossível. E se a médica falou assim: você nunca mais vai poder tocar, eu creio que Deus falou assim: eu vou usar isso como testemunho, para que o meu nome seja exaltado. Quando as pessoas verem você tocando, vai ver que para aquilo que os homens falaram que era impossível, para mim é possível. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Eclesiastes 7, versículo 14. Eu vou ler no celular, porque a versão dela é mais atualizada. É NVI, a minha é João Ferreira de Almeida. E a NVI dá para entender melhor. Eclesiastes 7,14. Nós temos um Deus que em Salmo 127 diz bem assim: que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o que eu amo nesses salmos é a parte que fala bem assim, que o Senhor dá aos filhos enquanto eles dormem. Tem noção que tem dias que você está dormindo, vai dormir preocupado com uma conta, vai dormir preocupado com uma enfermidade, vai dormir preocupado com os filhos. E enquanto você está dormindo, Deus está fazendo pela tua vida. É isso que esses salmos falam. Não sei se alguém aqui tem algum testemunho de que foi dormir preocupado com algo que parecia impossível, e no outro dia, a hora que acordou, recebeu alguma ligação falando: filho, é bom demais, né? Filho, já resolveu. Filho, já curou. Filho, já aconteceu. Filho, aquela conta já foi paga. É esse o Deus a qual nós servimos, o Deus, o sobrenatural. E eu amo demais esse Deus. Ele é um Deus bom e a misericórdia dele dura para sempre. Mas ele nunca falou que seria fácil. Jesus falou: filho, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E Eclesiastes 7, do sábio Salomão,
ele dá alguns conselhos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, diz bem assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo: um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Você viu o que Deus está falando aqui? Vai ter dias ruins, mas também vai ter dias bons. Ninguém sabe o futuro. Já viu aquelas pessoas que sofrem por antecipação, aquelas pessoas ansiosas, que falam assim: deixa eu prever o que já vai acontecer lá na frente, deixa eu tentar já resolver aqui. Às vezes nem acontece, a pessoa sofreu, chorou, se preocupou, achou que ia morrer, achou que ia acabar tudo. E o futuro pertence a Deus, somente Ele sabe do nosso futuro. E é isso que o Salomão está falando. Fala, não se preocupe com o dia. Vai ter dia ruim, vai ter dia bom. Mas Deus fez um dia para a gente viver. Sabe aquela palavra que fala: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas? Jesus estava falando no Sermão da Montanha: não vos preocupeis com o que vai vestir. Olhai os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como ele. Olha os passarinhos, eles não plantam nem colhem, e Deus não deixa faltar nada, nenhum alimento. Quanto mais você, que Ele tanto amou. Porque a gente se preocupa tanto com o dia do amanhã. Sabe, hoje pode estar ruim, e às vezes a gente pensa: amanhã vai ser pior. Mas se a gente entender assim: Senhor, o Senhor é meu refúgio, como foi lido, o Senhor é minha fortaleza, meu socorro. Eu sei que hoje está ruim, mas o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Versículo 16 diz bem assim: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Já reparou como a gente quer fazer justiça com a própria mão? Já reparou que quando a gente não aceita uma situação, a gente... Quem aqui já viu uma moto passando barulhenta e falou bem assim: tomara que caia? Eu acho que todo mundo já falou: nossa, tomara que essa moto funde o motor. Que é isso que Deus fala: você não tem que fazer justiça. Uma hora eu vou colocar juízo naquela pessoa, não se preocupa não. Sabe, a gente quer fazer justiça, aquela pessoa está sendo ímpia, ela não merece estar ali, aquela pessoa não merece estar no altar, aquela pessoa não merece adorar a Deus, aquela pessoa não... Quem somos nós? É isso que o salmista está falando: quem somos nós? A palavra de Deus diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. Nosso trabalho não é julgar, fazer justiça, nosso trabalho é amar. Foi esse o mandamento que Jesus falou. Quando perguntaram para Jesus: Jesus, o que eu faço para ser salvo? Eu já faço todos os mandamentos, honro meu pai e minha mãe, dou o dízimo, mas o que eu faço para ser salvo? Jesus falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e as demais coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. E o mais lindo que, se a gente ler, parece 2 mandamentos, né? Mas eu coloquei no meu coração que são 3 mandamentos. Porque ele fala: amar o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que nos amar também. Se a gente não se ama, a gente não consegue amar mais ninguém. Já viu aquelas pessoas que não se amam e colocar alguém para ser
a ferramenta de amor dela. E aquela pessoa só frustração, só depressão. Por isso Deus falou, ó, vamos fazer uma escala certinha. Primeiro você vai amar a mim. Depois você vai amar o próximo, mas você tem que amar como a si mesmo, não mais. Já viu como sofre aquelas pessoas que amam um homem, ou um homem que ama uma mulher mais do que a si mesmo? Como é doído ver. Por isso nós temos que nos amar e amar a Deus. Versículo 19. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, essa parte eu gosto muito. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e que nunca peque. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes... Não, é o versículo 21. Ó, todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Versículo 21. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outros. Forte, né? Já reparou como a gente fica todo dolorido quando alguém chega e fala assim, ó, fulano falou mal de você. A gente fica irado. Fala, eu vou entregar a alma daquela pessoa para Jesus essa noite, vou orar. Mas o salmista está falando, por que você se estressa tanto se você mesmo já falou mal também de alguém? Por que você leva isso para o coração? Que Deus está falando aqui para a gente essa noite. Aprenda a perdoar. Aprenda a conviver bem com os irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabe, a gente tem uma mania de deixar tudo para o final. Achar assim, não, eu tenho mais tempo para viver. Quando eu estiver na última, quando eu receber uma notícia do médico, eu chamo todo mundo e peço perdão. Já reparou como que no hospital, quando a pessoa recebe uma notícia que está chegando no final, a primeira coisa que ela quer fazer é perdoar e pedir perdão? E se a gente não tiver tempo para isso? Tem uma história que diz que o rapaz estava num sono profundo e o anjo chegou e falou bem assim, olha, você vai morrer, eu vim te buscar. E ele falou, como assim eu vou morrer? Eu tenho que pedir perdão para meu filho, para minha esposa, para meus pais. Eu me preocupei tanto com o trabalho, com a vida, e como assim eu vou morrer? Eu não posso morrer agora. Aí ele falou bem assim, pelo menos me dá 24 horas para resolver o que eu tenho para resolver, e depois você pode me levar. Vou pedir perdão para todo mundo. E o anjo falou, tá bom, você tem 24 horas, vai. Eu vou colocar aqui no cronômetro. Então ele acordou, ligou para o filho e falou, filho, você perdoou o pai? Eu te abandonei, eu te rejeitei, eu te desprezei, você me perdoa? E o filho, sem entender, porque o pai não falava com ele há anos, falou, pai, você bebeu? Por que você está me ligando? Não tenho que a gente conversar. Faz o seguinte, depois que você se curar dessa ressaca, você me liga. Ele, não, filho, o pai não bebeu. Ele falou, não, pai, eu não acredito em nada que você disse. Aí desligou. Ligou para a filha, ligou para os pais, ligou para a esposa, e foi tudo assim. E ninguém acreditando nele. Então o anjo chegou e falou, ó, as 24 horas deu para resolver tudo? Ele falou, não deu. Sabe, o que a gente tem feito com as nossas 24 horas? Eu estava vendo um podcast e um judeu, ele falou assim, que quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus. Ele fala, obrigado, meu Deus, porque o Senhor confiou mais um dia de vida. E o que a gente tem feito com as nossas 24 horas? A gente está tão preocupado com a dificuldade
tão preocupado com os problemas que esquece de agradecer a vida. E eu falei isso na minha igreja, eu falei, olha, a gente tem que fazer as coisas sem pensar que tem tempo para fazer amanhã. Porque a gente pode sair daqui e ser atropelado, ou cair um raio, qualquer coisa pode acontecer. E eu falei isso e um membro da igreja escutou. E foi o que estava limpando a casa dele, a garagem. Ele escorregou, bateu a cabeça. Ele ficou totalmente desligado, não lembrava de mais nada. E ele contou no testemunho domingo. Ele falou, e eu lembrei disso. Ele não sabia quem tinha falado. Ele falou, eu lembrei que o que eu estava fazendo com o meu tempo. Sabe, a gente tem que parar de querer resolver as coisas no último minuto. A gente tem que aprender a pedir perdão o mais rápido possível. Temos que aprender a perdoar. Perdoar não é uma emoção. Se você acha assim, quando eu sentir eu vou perdoar. Não, ninguém tem essa emoção de sentir eu vou perdoar. Não. Perdão é uma decisão. E eu vi um pastor dizendo que a primeira coisa, o primeiro passo para a gente liberar o perdão é a gente reconhecer que está odiando a pessoa. É sair do lugar de vítima. Quando a gente sai do lugar de vítima, a gente consegue liberar um perdão mais fácil. Não era nem isso que eu ia falar de perdão, era sobre dias maus, mas Deus está levando para esse caminho. Porque dias maus vamos ter. Pessoas vão nos magoar. Efésios 5:15 diz bem assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Sabe. Todos nós sabemos. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos verdadeiros adoradores. Que nós venhamos adorar Ele em espírito e em verdade. A vontade de Deus para a nossa vida é que a gente tenha uma entrega verdadeira. Já reparou como a gente tem mania de falar assim: Senhor, eu entrego esse problema nas tuas mãos. Aí fecha o olho assim, abre um e fala: não, esse aqui eu consigo resolver. Peraí, Deus, deixa eu pegar esse aqui, Deus, deixa eu pegar esse outro. E a gente não resolve nada. Sabe, quando nós entregamos o nosso problema nas mãos de Deus, nós temos que descansar. Como foi lido: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Jó, ele questionou a Deus quando veio o dia mau. Ele não murmurou, ele não blasfemou, mas ele perguntou a Deus. E perguntar a Deus não é pecado, questionar não é pecado. É melhor um Tomé que pergunta, que tem dúvidas sinceras, do que um Judas que não pergunta nada, mas trai. Tomé, ele perguntou: Senhor, eu vou acreditar só vendo a sua mão, só vou acreditar quando eu te ver. Jesus foi lá e se apresentou a ele. Então não é pecado a gente questionar. E Jó, ele questionou, falou: Deus, por que eu estou passando isso? E o mais lindo, que se a gente ler Jó, a gente vai ver Deus falando bem assim: você viu meu servo Jó, servo bom, fiel, temente, se desvia do mal. Era assim que Deus enxergava Jó. Não porque Jó era perfeito, mas é porque Deus sempre vê o melhor em nós. Se a gente vê a galeria da fé, Hebreus 11, a gente vai ver lá a história de Sansão, que no final, apenas no final, ele fez a vontade de Deus. Nós vamos ver Abraão, que teve medo. Quando ele estava atravessando o Egito, ele teve medo. Nós vamos ver inúmeros pais da fé.
heróis da fé. Mas no final eles entenderam quem eles eram na mão de Deus. E Deus revelou quem eles eram. Já reparou como quando a gente entende quem é Jesus, a nossa identidade é entregue? Pedro, quando falou assim, o Senhor é o Messias, Jesus falou: disseste bem, não foi carne, mas sim o Espírito de Deus que te revelaste isso. Aí Jesus falou assim para Simão: Simão, e você é Pedro. Deus, ele tem uma identidade para a nossa vida que o mundo ele quer encobrir. O mundo ele quer fechar nossos olhos para a nossa identidade. Muitas vezes o mundo vai falar assim: você é um rejeitado, você é um pobre, você é um abandonado, você nunca vai vencer, você nunca vai prosperar, você nunca vai crescer, você nunca vai vencer, os seus filhos não me servirão. Muitas vezes o mundo quer colocar isso no nosso coração. Mas se a gente declara: Senhor, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho do Deus vivo, Ele vai falar assim: e você é o meu filho. Você não é bastardo, você não é desprezado, você não é rejeitado, você é o meu filho. Tem um filme que eu gosto muito que chama Crônicas de Nárnia. Esse filme também é um livro, e o escritor dele se chama C.S. Lewis. Ele é um escritor cristão. Esse filme é um filme cristão, apesar de não parecer, é um filme cristão. E o mais lindo é que conta a história de 3 órfãos, que eles estão numa casa, sozinhos, abandonados, mas de repente eles entram no armário, e lá eles conhecem um leão, o Aslan. No final do filme ele fala assim: no teu mundo eu tenho vários nomes, você vai me encontrar lá. Nós conhecemos como Leão de Judá. E aí aqueles 3 jovens que, quando eles estavam no reino dos homens, eles eram órfãos, abandonados, desprezados. Quando eles chegaram no reino, na presença do leão da tribo de Judá, eles se tornaram príncipes. E lá eles falavam: esse aqui é o poderoso, esse aqui é o valente, esse aqui é do coração. Sabe, é assim a nossa identidade em Deus. Muitas vezes no dia mau, nós nos esquecemos da nossa identidade. Muitas vezes no dia mau, nós nos esquecemos porque Deus nos chamou, porque Deus nos escolheu. Muitas vezes no dia mau, nós duvidamos da promessa de Deus para a nossa vida. E Jó, ele entendeu isso. Ele falou em Jó 42:2, ele falou: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele entendeu que Deus tinha um plano para a vida dele. Aquele homem que tinha perdido o filho, perdido riqueza, perdido saúde, que amigos vieram para humilhar ele. Aquele homem que muitas vezes, como nós, nos sentimos miseráveis no dia difícil. Aquele homem falou: Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O plano de Deus para mim e para a tua vida jamais se frustrarão. Hoje eu estava conversando com um rapaz na academia. A minha esposa
Fala assim, você tem que vir para malhar, você conversa demais, tá malhando só a língua. E eu fico falando muito de Deus para todo mundo, eu amo falar de Deus. Sabe, a gente tem que se apaixonar por Deus, amar Ele ao ponto de... Quando a gente está apaixonado pela nossa esposa, quando a gente conhece, a gente faz de tudo para agradar ela, não precisa pedir nada. Aí vai passando o tempo, o casamento vai ficando muitos anos. Aí a gente não faz mais nada, nem uma postagem no Facebook para falar o quanto admira ela. A gente não faz mais nada para agradar. Tipo, fica no comodismo. Mas quando está apaixonado, faz de tudo para conquistar. Teve irmã que queria gritar assim, fala Deus. Até a minha esposa quis gritar isso. Falou, filho, não só fala não, deixa. E a gente tem que ser assim com Deus. A gente tem que se apaixonar por Ele todos os dias e querer conquistar Ele todos os dias. Esse é o caminho mais fácil. E eu fico falando de Deus para todo mundo lá. E hoje eu estava falando para um rapaz. Eu falando assim, olha, o que eu tenho no meu coração é Romanos 8:28. Todos os dias eu declaro esse versículo no meu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, mas está tão ruim. Como essa enfermidade, como essa luta. Como isso está cooperando para o meu bem? Eu não sei. Eu só sei que meu Deus falou bem assim, e Ele é fiel. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele falando que estava passando por umas lutas. E eu falei, olha, eu tenho esse versículo no meu coração. E teve um dia que eu não tinha força para declarar esse versículo. Eu estava orando a madrugada inteira, chorando. E o Espírito Santo de Deus entrou no quarto e falou assim, meu filho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Eu falei, meu Deus, eu te amo tanto. E aí eu estava contando para esse rapaz, falei assim, deixa eu contar um pouco da minha história. Eu sofri rejeição minha vida inteira, rejeição paterna. Eu quase sofri 2 abusos. Eu sofri bullying a minha infância inteira. E como entender que isso ia cooperar para o meu bem? Eu falei assim para ele, meu pai me abandonou nossa família, o nosso alimento, para a gente se alimentar, a gente comia quirela de arroz, que era a mesma coisa que ração de animal. A gente ia no açougue, pegava o que eles iam jogar fora da carne, bucho, porque lá no Mato Grosso eles jogam bucho, não é igual aqui que vende, que é comida de primeira. E eu falei para ele, como entender que isso era para cooperar para o meu bem? Como entender? Como entender? Uma criança, como entender? E eu lembro que quando meu pai me abandonou, eu falei, pai, pro meu Deus, eu falei, pai, não pro meu pai. Eu falei, meu Deus, meu pai me abandonou. Ele abandonou minha casa, minha família, ele não quer ser meu pai, mas me aceita como filho. E eu tive o melhor pai do mundo. E aí eu lembro que o bullying mudou. Eu ia para a igreja, eu só tinha um sapatinho apertado. Que eu lembro que uma vez fui jogar futebol e machuquei o dedão. E aí toda vez que estava sarando meu pé, eu colocava aquele sapato para ir na igreja. E como estava muito apertado, a ferida voltava a abrir. Mas eu ia para a casa do meu Deus, adorar Ele. E os meus amigos falavam bem assim, paz do Senhor, pastor, querendo zoar de mim. Eles nem sabiam que eu estava profetizando na minha vida. E aí, hoje quando eu conto meu testemunho, minha vida, quando eu estou falando de Deus,
Eu lembro de tudo que eu passei. E aí eu entendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que eu passei era Deus. Era Deus. Tudo que eu passei, tudo que eu venci, era a mão de Deus. Sabe, se a gente olhar para trás, já vencemos tantas coisas. Se a gente olhar para trás, a gente vai falar assim: nossa Senhor, aquele dia eu estava pensando em desistir. Senhor, aquele dia eu estava assim, ó, por um fio para tirar minha vida. Senhor, aquele dia que eu não aguentava mais, que parecia que não tinha mais jeito. Eu não entendia, meu Deus, que tudo estava cooperando para o meu bem. E eu fiz como o profeta Elias, eu pedi para morrer. Tem dias que vai ser difícil, mas todas as vezes que você venceu e que fez você chegar até aqui, era a mão de Deus. Eu quero cantar essa canção para você. Eu quero que você reflita nessa letra e entenda que se você chegou até aqui, foi porque a mão de Deus, a forte mão de Deus te segurou. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta e chega a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: olha o que Deus trouxe pra dizer pra você nessa noite. Se puder, pode apagar a luz. É um momento teu e Deus agora. Quem quiser chorar, chore. Sabe, não há nada melhor do que chorar na presença daquele que pode realmente consolar o nosso coração. Não há nada melhor do que chorar na presença daquele que pode trazer alegria, pode trazer um renovo. Sabe, quando choramos na presença de Deus, é como a gente estivesse regando uma árvore que dá um fruto. E esse fruto
para a vida eterna. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. E eu conversando com esse rapaz na academia, eu falei bem assim: olha, se a gente pegar o livro de Abacuque e ler o capítulo 1, nós vamos ver Abacuque falando assim: Senhor, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir que esses homens venham nos humilhar, venham humilhar o teu povo? Até quando, Senhor? O Senhor vai permitir que essas coisas aconteçam? E aí Deus responde para Abacuque: Abacuque, o justo, ele vai viver pela fé. Deus está falando assim: Abacuque, não se preocupe até quando. Os que tiver que sofrer vão sofrer. Os que tiver que passar por essa prova vão passar. Mas Abacuque, o justo vai viver pela fé. Tá difícil, mas você vai vencer. Tá difícil, mas pela fé veja sua vitória. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, daquilo que a gente não pode ver. Nós esperamos e cremos, mesmo que a gente não vê. A gente vai viver pela fé. E Abacuque, ele entendeu isso. E no capítulo 3 ele diz bem assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Deus nunca disse que seria fácil. E o salmista entendeu isso. O salmista, ele entendeu que não seria fácil. E ele falou assim: Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Então olha para trás, veja o que você já venceu. Veja como estava difícil, mas em todo o tempo a mão de Deus te sustentou. Teve um momento da minha vida que eu falei: Deus, eu quero morrer. E Ele veio em sonho e falou assim: filho, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Lembra quando estava por um fio pra desistir, quando faltou isso aqui pra você cair, mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Quem puder, vamos, fique de pé, vamos falar com Deus. Lembra quando estava
estava por um fio pra desistir. Quem já esteve por um fio pra desistir? Se você não desistiu, é porque foi a mão de Deus. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Pai, obrigado, meu Deus, porque o Senhor falou com a gente, Pai, que teríamos dias maus. O Senhor falou que não seria fácil, mas o Senhor falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigado, meu Deus, porque em todos os momentos a sua mão, a sua forte mão, sempre esteve presente para nos resgatar. Como bom pastor, o Senhor deu a vida pelas suas ovelhas. Por isso, Papai Santo, Papai bendito, Pai de amor, vem com o Teu Espírito Santo trazer um renovo. Que essa palavra, ó Pai, tenha consolado o coração de cada um aqui, como consolou o meu, ó Pai. Papai Santo, que nós possamos sair daqui com a cabeça erguida, que nós possamos sair daqui, ó Pai, confiantes que todas as coisas cooperam para o bem. Adore ao Senhor. Como Abacuque adorou ao Senhor, dizendo: assim vamos adorar o nosso Senhor. Não olhe para a circunstância, não olhe para a dificuldade, olhe para frente, olhe para o alvo, acreditando na promessa que Deus tem para a sua vida. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. O choro dura uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Suas mãos, choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
se alegre na presença de Deus, pois o nosso Deus, Ele diz na palavra: eu é que sei os sonhos que tenho para a sua vida, planos de bem e não de mal, para dar o fim ao qual você sonha. Continue sonhando. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aplauda Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Como Deus é lindo, amados. Deus falou nessa noite. Nós não podemos permitir que o inimigo nos roube essa semente que nós recebemos. Ela precisa ser regada. Oh, aramadaçuia de canta labaxa, regada com a gratidão, regada com a lágrima da fé. Oh, aramanaçuia de canta labaçuia de rabaxa, yabadaçuia de canta rabaçeria da labaxa. Como Deus é maravilhoso, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Que esta palavra desta noite ela permaneça gravada de sobre a alma dos nossos corações. Que nós não venhamos perder jamais nada do que foi colocado. Oh, ramadaço, yadecanta, rabaxa, yadecalha, malabaço, yadarabassa. A unção está forte neste lugar. A presença de Deus está muito forte neste lugar. Oh, ramadaço, yadecanta, rabaço, yadecalha. Hoje Ele veio, e usou o instrumento dele dentro daquilo que jamais ele imaginava. Mas que essa igreja precisava ouvir. Eu quero agradecer a Deus, porque Deus está falando, Deus está falando. Oh, aleluia, como é maravilhoso o nosso Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus fiel, aleluia. Amados, aleluia. O pastor não me pediu nada não, mas esta igreja, aleluia, glória a Deus, não tem aleluia, que não venha da parte dele, que nós não semeamos de sobre o ministério dele, que nós não colocamos ali a semente de sobre o chamado, para que continue, para que aquele que semeia seja abençoado, porque eu creio, Senhor, que aquele que semeia de sobre a vida de um vaso, um vaso de valor, um vaso de honra, também recebe da parte do Senhor a honra. E eu quero dizer a você que nesta noite, aleluia, semeie sobre o ministério dele. Pega o envelope aqui na frente, e oferte de sobre a vida dele. Se você for fazer o Pix, ele vai deixar o Pix dele, porque eu também quero abençoar a vida dele. Aleluia, glória a Deus. Como Deus, Ele é fiel. Aleluia. Eu quero agradecer, aleluia, a sua vinda neste lugar. Amém. A vinda daqueles que vieram com você. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não vai embora, viu? Porque tem semente lá na cantina também para vocês. Amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Muito agradecida pela tua vinda, viu, princesa? Você é muito mais do que bem-vinda nesta casa, viu? Aleluia, glória a Deus. Sempre, sempre, sempre. Aleluia. Continua desta maneira, acompanhando o seu vaso, o seu sacerdote.
Aleluia, glória a Deus. Cuida deste vaso. Viu, minha linda? Que eu tenho certeza que tem algo profundo nisto. Há um mistério nisso, que vai ser esclarecido de uma maneira linda para você. Porque o próprio Senhor vai se revelar a você. E Ele vai te mostrar o que você ainda não viu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, no momento que eu estava lá no monte, aleluia, apresentando este culto, apresentando a vida de vocês, apresentando a vida daqueles que não chegaram, não sei porquê, aleluia, mas vocês são privilegiados de estar aqui. Glória a Deus. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero ouvir de uma forma diferente. De uma forma diferente. Fala no meu coração. E um dos primeiros cantos que eu ouvi, que mexeu comigo profundamente, foi esse. E hoje eu pude ouvir o Espírito Santo junto comigo cantando este louvor. Pode aumentar, Bia. Eu não sabia o que ia ser ministrado nessa noite. Não fazia a mínima ideia. Aleluia. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. É lindo. Você tem um valor. E a palavra dessa noite foi para te dizer o quão importante você é para Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, eu quero pedir ao Senhor que quando os Teus filhos saírem por esta porta, que eles sejam escoltados pelo Senhor, que eles sejam levados em paz, em segurança, que tudo, Senhor, que eles receberam nesta noite, eles levem, Senhor, ó Deus, no coração, e que o Teu Espírito Santo permaneça ministrando ainda mais. Eu quero repreender toda a erva daninha. Eu expulso agora e declaro que os Teus filhos, eles recebem agora um revestimento, uma blindagem de sobre a mente deles, pois eles não se esquecerão do valor que eles têm, em nome de Jesus. Eu quero declarar também, repreendido, toda a ação de bancarrotas, toda ação de Exu Marobo, de Maria Mulambo, de tranca-rua, todas as ações de feitiçarias, macumbaria, bruxaria, eu declaro quebrado, cancelado, anulado, toda ação de ataque, contra-ataque, contra a sua igreja. Eu declaro que estes demônios, eles pegam tudo que é deles agora, tudo que estava tentando, todos os espíritos de enfermidade, espíritos de todas as ações de engano, que eles peguem tudo que é deles agora aí, sai, em nome de Jesus, para não mais retornar.
E eu declaro que esta igreja é passada pelo sangue do Cordeiro, envolvidos em mantos de invisibilidade, em nome de Jesus. Amém? Vão em paz. Vão em paz. Amém? Glória a Deus. Passa lá na cantina, não esquece de deixar a sua semente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Shalom. Aleluia. Glória a Deus.